E aí galera, tudo bem com vocês? Bom, hoje vim trazer aqui pra vocês o último videozinho do mês de agosto. Não poderia ser diferente, hoje eu vou falar pra vocês sobre todos os livros extras que eu li nesse mês de agosto. Lembrando que o vídeo falando sobre os livros extras tira completamente os dois livros da Escolha da TBR e o um livro que eu falo aqui no Desencalhando Livros, uma série de vídeos que eu trago mensalmente aqui no canal desde o mês de janeiro. Sendo bem sincero pra vocês, eu tô bem feliz com a quantidade de livros extras que eu li nesse mês de agosto. Foram um total de 7 livros, então a gente vai ter gêneros bem distintos. A gente vai ter poesia, sim, por mais incrível que pareça. A gente vai ter um romance bem clichê. A gente vai ter romance de época. A gente vai ter livros de não ficção, né, falando sobre... Enfim, vocês vão ver quando eu for falar do livro. A gente vai ter contos, a gente vai ter ficção científica, distopia, terror, muita coisa. São 7 livros e pro vídeo não ficar imenso, que vocês sabem que eu gosto de falar muito aqui nesse deixar. Eu falo até com as paredes no meu quarto, coitadas delas. E eu já vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo novo. Bora pro vídeo para ele não bater 2 horas de duração, mas antes fiquem com a intro do canal. Estou de volta mais uma vez. E galera, como vocês puderam ver aí pelo comecinho do vídeo e também pelo título, hoje eu vou falar sobre os 7 livros extras que eu li neste mês de agosto. Estou muito feliz com essa quantidade exorbitantemente grande de livros que eu li, mas eu devo isso principalmente ao YouTube, né, por me disponibilizar o audiolivro de diversas dessas obras, ao meu Kindle também, que chama K5N2, né, para quem já assiste os vídeos aqui do canal há um tempo, eu sou fascinado por Star Wars. Por que não dar o nome de um droid do Star Wars para o meu Kindle, né? O meu Kindle é 10ª geração e o KN é de Kindle e K5N2, né? 5 e 2 é de 5 vezes 2 dá 10, então Kindle 10ª geração. Vocês conseguiram pegar a referência, né? Que nem aquele droid do Star Wars que chama R2D2. Vou estar deixando uma foto aqui. O nome do meu Kindle é K5N2, para quem agora está conhecendo ele. Devo então essa soma tão grande de livros ao YouTube por me proporcionar o audiobook e ao meu K5N2 por ter ele em mãos e poder levar ele para todos os lugares. Foram 7 livros, gente. Foram bastante coisa, tá? Eu tô acostumado a ler ele 6 livros, 7 livros no máximo. Dessa vez eu li o meu máximo, né? Os 7 livros extras que eu leio geralmente durante os meses que eu tenho muito tempo de sobra. Tem uma grande uma enrolada agora, né? Não sei se vocês conseguiram compreender o que eu quis dizer, mas sim, estou bem feliz. São bastante livros e gêneros totalmente diferentes. Então, por ordem aqui, eu olhando nessa pilha, a gente vai ter um livro de contos, a gente vai ter um livro de poesia, distopia, depois um livro cozy, um romance, um livro de terror e um livro não ficção, falando como se fosse sobre um manual. Vocês vão entender quando chegar no final, né, desse manual, porque é o último livro que eu vou falar, porque eu vou falar para vocês em ordem cronológica dos livros que eu fui lendo, desde o primeiro até o último livro extra. Então vamos começar logo essa lista, porque senão esse vídeo vai ficar imenso. O primeiro livro que eu vou falar para vocês aqui, que foi também, obviamente, o primeiro livro extra que eu li no mês de agosto, foi Homens Pretos Não Choram, do autor Stefano Volpe. Se eu pudesse descrever esse livro aqui com uma palavra, eu descreveria como triste, como fez meu coração quebrar em micro pedacinhos. Eu sei que não é uma palavra, mas foi o que esse livro me fez sentir. Em Homens Pretos Não Choram, a gente vai ter de 10 a 12 contos, eu não me lembro agora ao certo, porque eu li esse livro no dia 1º de agosto. Sim, eu li um livro extra antes da TBR, mas abafa. Ele tem 10 a 12 contos que vão falar sobre homens pretos em situações um tanto desafiadoras e um tanto constrangedoras, tá? Eu vou citar apenas 2 contos deles, né, desses contos aqui que foram os meus favoritos. Em um dos contos, que eu não me lembro o nome, a gente vai ter um homem que ele tá num vagão de trem e vai chegar um homem branco e vai oferecer um trabalho para ele. Esse homem branco vai começar a dar todo um contexto histórico do trabalho, que todo mundo lutaria e morreria por esse trabalho. Ele dá toda uma explicação para chegar no final e praticamente dizer que esse homem preto ele é burro, ele é um inútil, ele é um fardo para a sociedade, que se ele não aceitar esse trabalho, ele vai continuar sendo tudo isso, tudo de ruim. O homem, então, né, o protagonista da história, desiste desse trabalho que pagaria uma boa nota e simplesmente vai embora e segue a sua vida, tá? Então, é um conto que parece não ter muito nexo, mas na verdade, se tu parar para analisar bem a situação, tu consegue compreender tudo de ruim que acontece, né? Tudo de ruim que é proposto para esse homem protagonista da história,
para ele fazer. O segundo conto favorito aqui e o que mais mexeu comigo, talvez o que mais tenha me deixado assim de olho regalado quando eu terminei, é um conto que ele tem pouquíssimas páginas. Ele tem 3 ou 4 páginas só, eles são bem curtinhos todos os contos do livro, tá, gente? Para vocês não se preocuparem. A diagramação dele também é excelente, tá? Para vocês terem uma ideia, ela é imensa de grande. E são contos curtos. Esse segundo conto é de um menino que ele chega pro pai dele e fala que o colega dele, um outro homem, né, de ali mais ou menos 16 anos, foi... Como é que eu posso dizer para não ser forte? Eu vou deixar na legenda aqui para vocês, tá, com alguns números no meio, o que aconteceu com ele. Ele foi, tá? E o pai dele dá risada disso e diz: como assim o seu amigo foi essa palavra? Ele é um homem, ele consegue se defender. Aí ele chega, né, o protagonista da história chega e fala pro pai dele assim: então, é que ele queria dar um presente pra namorada dele, que eles já estavam completando alguns meses de namoro, só que ele não tinha dinheiro. Então o cara chegou na rua, pediu pra fazer isso com ele e ele aceitou em troca de dinheiro. O pai dele pergunta, né, pro amigo não, pro filho, se o amigo dele era um garoto de programa. Ele diz que não. E então o pai diz simplesmente: essa palavra não é essa palavra, porque ele deixou que isso acontecesse, ele foi conivente com isso e ele não tem que se sentir culpado, né? A não ser que ele se sinta culpado por ele ser homossexual. Aí já é outra história. E o pai dele sai do quarto, né? O pai do protagonista da história. Então o protagonista nos revela que ele era aquele amigo dele que ele estava falando, que ele não tinha dinheiro para comprar um presente para a namorada e ele deixou essa situação acontecer para ganhar uns trocados e comprar um presente para a mulher que ele tanto amava. Gente, quando eu li, tipo, essas últimas palavras, eu simplesmente larguei o livro na cama, que eu estava deitado lendo, e eu fiquei assim, por um bom tempo, pensando em 3 páginas que me completamente destruíram por dentro, por eu pensar nessa realidade que muitas pessoas, infelizmente, ainda vivem. Então, Homens Pretos Não Choram, do Stefano Volpe, é um livro que vai destruir o teu coração, ele vai destruir toda a tua sanidade mental, mas de uma maneira boa, que vai fazer tu pensar na sociedade atual, em todas as coisas que podem acontecer. A nota final que eu dou para Homens Pretos Não Choram é 5 estrelas com um coraçãozinho favoritado, com certeza. Como se não bastasse eu ter lido um livro que me destruiu por inteiro, eu peguei Textos Cruéis Demais para serem lidos rapidamente, uma coletânea de textos e contos, né, e poemas também, juntados pelo autor Igor Pires. Gente, esse livro aqui ele foi publicado pela editora Alta Books, ou Alta Novel Books, né? Aqui atrás está escrito TCD, que é Textos Cruéis Demais. Ele tem essa imagem de coração com um homem abraçando. E ele é basicamente o que o próprio título dele diz. Eles são textos, assim, curtíssimos às vezes, com algumas ilustrações. Deixa eu ver se eu pego um texto curto para mostrar para vocês. Eles são textinhos curtinhos assim. Para quem viu o vídeo do unboxing que eu mostrei esse livro aqui, se quiser lá ver de novo para ver como é que são os textos, eu mostrei um pouquinho melhor o miolo do livro, né? Ele tem algumas ilustrações também. Deixa eu pegar aqui uma para mostrar para vocês. E ele vai falar sobre todo o tipo de desgraça que pode acontecer na vida de alguém. Tanto perda amorosa, tanto término de relacionamento, briga com amigos, briga com familiares, perda de familiares, saída de emprego. E, gente, eu acho que eu peguei para ler esse livro no momento certo da minha vida, tá? Com certeza eu peguei no momento certo. Eu fiz várias marcações de post-it. Eu não sei se vai dar pra ver, se não vai bugar a câmera. Se bugar, eu peço desculpas, tá? Mas tem várias anotações de post-it no livro, que foram os textos que mais me marcaram. Eu peguei ele para ler ali pelo meio de agosto, que foi quando aconteceram algumas coisas bem pesadas comigo, né? Já tinham acontecido, na verdade. Eu sempre fico voltando nessa tecla no canal aqui para falar para vocês. Não tô me vitimizando, longe disso. Só para vocês entenderem por que foi tão bom eu ter lido esse livro aqui. E eu vou ler um dos contos para vocês, tá? Eu vou aqui usar minhas habilidades de leitura para mostrar para vocês o quão pesado é esse livro aqui. Eu vou ler o texto número 14. Com certeza é o meu favorito e é o que me destruiu por dentro quando eu tinha acabado de sair de um relacionamento, tá? Então eu vou ler para vocês aqui, se preparem, tá? Vou começar. Pronto. Outra pessoa foi embora. Desta vez não me sinto triste ou empalidecido. Não sinto nada. Quis escrever imediatamente depois da fuga, depois da última mensagem visualizada e não respondida. Quis gritar também. Escrever um cartaz e pendurar na sacada do prédio. Quis grunhir de dor. Quis pular, bater o pé e deixar que toda a culpa fosse dissipada.
mas não o fiz. Agora não tem nada. Evaporou. Como pode uma pessoa sair da sua vida do nada? Do nada. Numa quinta-feira vocês conversam sobre cinema peruano e na sexta-feira, nada. A semana inteira planos. Qual o melhor para ver o pôr do sol? Quanto está o quilo de pão aí no seu bairro? O sexo de domingo foi muito bom, né? E na sexta-feira, nada. Em menos de 24 horas as coisas se tornam cruas, pesadas e superficiais. A intimidade dá um espaço a um vazio e você se sente culpado. O que eu deixei de fazer, meu Deus do céu? Eu não posso ser tão desinteressante assim. Onde foi que eu errei? De repente nada. E de repente tudo. Dessa vez não sei. Foi tudo tão rápido. Ainda dói. A quem estou tentando enganar? É claro que dói, porra. Dói muito. Mas amanhã, quem sabe, isso passe. Vou torcer para que sim. Vocês sentiram o peso que tem esse texto? Eu tinha acabado de terminar um relacionamento e eu li esse livro e caí diretamente nesse texto. Eu literalmente fiz assim, ó. Vou ler o que vier e vou usar de esperança pra mim, vou usar de... Não sei a palavra, me fugiu a palavra agora depois de ter lido ele de novo. Eu vou usar ele de mensagem. E parei no texto 14 e li. Gente, eu simplesmente larguei o livro no canto e comecei a chorar e não parei mais. Eu fiquei, acho que uns 20 minutos chorando, tá? Sendo bem sincero, me abrindo aqui com vocês. Esse livro, ele é muito bom. Tanto que eu fiz várias anotações de post-it. E eu tô louquinho pra comprar o próximo volume dele. Mas, como vocês sabem, eu tô naquele celibato de comprar livros. Então, provavelmente eu vou fazer isso só se aparecer em alguma troca, alguma coisa assim. Se algum amigo meu tiver, aí eu vou pegar. A nota final que eu dou para textos cruéis demais para serem lidos rapidamente é 5 estrelas, mais uma vez, com um coraçãozinho favoritado, com certeza. Logo em sequência de textos cruéis demais, eu li Amanhecer na Colheita, uma história Jogos Vorazes, da Suzanne Collins. Puta que o pariu, que história maravilhosamente incrível e boa. Gente, eu gosto muito de filmes de distopia, e quando eu conheci Jogos Vorazes por causa dos filmes, eu fiquei doidinho para ler os livros. Eu li eles em 2022, o 2 e o 3, né? Os Jogos Vorazes, o Em Chamas e o A Esperança. Em 2023, ou no ano passado, eu acho que saiu em 2023 e eu li no ano passado, que foi A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. E quando lançou esse aqui, eu lembro direitinho onde é que eu tava. Eu tava no banheiro do meu ex-trabalho, né? Do meu primeiro trabalho que eu tive na minha vida, que foi numa empresa de bombeamento de água, por causa do meu curso técnico em florestal. Enfim, se vocês quiserem eu explico essa história em outro vídeo. Eu tava na empresa, no banheiro, e aí apareceu pra mim quando eu tava seguindo Suzanne Collins, que ela ia lançar um livro chamado Sunrise the Reaping, né? E tinha uma capa meio branca, amarelada, com esse símbolo aqui, e eu fiquei doidinho pra ver o que ia dar. Quando esse livro lançou com a editora HarperCollins, mentira, editora Roku, acabei de ver, eu fiquei doido, comprei ele e já li ele nesse mês de agosto mesmo. Ele vai contar pra gente a história do Haymitch, que, se eu não me engano, são 15 anos antes da história da Katniss Everdeen, né, dos Jogos Vorazes número 1. E, gente, isso aqui é fenomenal. Eu tenho até medo de falar alguma coisa a mais e dar um spoiler bombástico aqui pra vocês. Mas eu vou falar o básico do livro, tá? O Haymitch aqui, ele tá lá em Panem, no distrito 12, isso aí, e ele é chamado para competir nos Jogos Vorazes. Porém, essa edição aqui, que ele vai participar, não são 24 pessoas, né? Duas de cada distrito. São 48 pessoas. 4 pessoas de cada distrito. Então tem novatos, né? Crianças, tipo de, sei lá, 7, 8 anos. E os jovens, que são ali de 16 anos. No caso, duas crianças do distrito 1 e dois jovens do distrito 1, duas crianças do distrito 2 e dois jovens do distrito 2. E assim por diante até chegar ao distrito 12. Então é um banho de sangue esse livro aqui. É muita criança sendo esguelada, sendo decapitada, desmembrada. É um banho de sangue, tá? Acontece um banho de sangue. O Haymitch sofre o livro inteiro, inteiro, inteiro. Não tem um minuto de paz, o coitado. Aí a gente começa a entender por que ele é aquela pessoa tão diferente que ele é nos Jogos Vorazes, né? Da 70ª edição dos Jogos Vorazes, que é o Jogos Vorazes que a Katniss participa. Ele é um livro recheado de referências. A Suzanne Collins fez um trabalho excelente escrevendo esse livro aqui. E eu tô esperando demais a adaptação. Eu acho que vai ser algo incrível, tá? Eu gostei muito mais dele do que eu gostei do Pássaros das Serpentes, né, da cantiga.
Porque quem é que vai querer saber sobre o presidente Snow? Tudo bem, eu queria saber sobre por que, né, ele era aquele FDP que ele era nos Jogos Vorazes na trilogia. Mas o Haymitch, eu já gostava dele antes de saber a origem dele. Agora sabendo, eu gosto muito mais. A nota que eu dou para Amanhecer na Colheita é 4 estrelas e meia. Falta um pouquinho, mas eu acho que esse pouquinho vai ser substituído, né, pelo filme. E eu vou dar 5 estrelas depois de ver o filme, porque talvez tenha ficado uma ponta solta na minha cabeça, não sei direito. Agora um livro fofinho para aquecer o coração depois de tanta desgraça e tragédia nos 3 livros antecessores. Vou te receitar outro gato, da autora Shiu Ishida. Seguindo a mesma lógica do primeiro livro, né, em Vou te receitar um gato, a gente vai ter aqui a clínica secreta, onde pessoas vão para se consultar e, em vez de ganharem remédios, recebem gatinhos. Nesse livro aqui, a gente vai ter a presença de 5 gatos diferentes. A Kotetsu, um serzinho desconfiado com cara de tigre. A Noelle, uma filhote muito travessa. A Bibi, que tem o pelo tão macio que mais parece veludo. A Michiko, uma gata enorme e muito boa de abraçar. E a Sasha, uma fofurinha que conquista qualquer um. Gente, ele é basicamente o mesmo livro do anterior dele, com histórias novas e gatinhos novos e histórias maravilhosamente fofas, tá? A única diferença entre Vou te receitar outro gato e Vou te receitar um gato, que é o livro que tá ali, que eu tinha até pego ele enganado porque as capas são parecidas, é que nesse segundo volume aqui, a autora vai deixar pra gente fragmentos do que é essa clínica misteriosa que receita gatos. Obviamente, a gente vai ter histórias totalmente diferentes daquelas que a gente viu lá no outro livro, mas aqui a maior parte que me pegou assim mais desprevenido foi essa parte dos fragmentos da história da clínica de gatos. Então, em um conto, vai ter, né, alguém falando ali que tinha uma clínica que receitava gatos, que todos os gatos morreram porque foram abandonados. Então, algumas pessoas acham que essa clínica ainda existe, mas na verdade são só fantasmas de gatos. Outra pessoa vai dizer que é uma coisa meio que uma fenda no espaço-tempo que vai fazer essa clínica passar de gerações para gerações e continuar ali mesmo não tendo nada. Outra pessoa vai dizer que uma pessoa tem algum probleminha mental, algum probleminha de parafuso solto ou parafuso a mais e vai ver essa clínica. Então o livro ele vai dando várias e várias pistas pra gente do que pode ser essa clínica misteriosa que receita gatos. Eu gostei muito dessa história, é um livro muito fofinho com esses 5 continhos bem curtos até, o máximo deles tem 30 páginas, se eu não me engano, e a nota final que eu dou pra ele é 4 estrelas. Agora, um romance trágico para aquecer qualquer coração. Muito Além do Inverno, da Isabel Allende. Gente, eu não estava preparado para esse livro aqui. Eu estava com muita vontade de ler algum livro da Isabel Allende há um bom tempinho já. Eu até pensei em começar por A Casa dos Espíritos, mas aquele livro é um pouco mais longo do que esse aqui, né? Esse aqui tem mais ou menos, assim, umas 300 páginas. Ele tem 293, quase 300. E se eu não me engano, Casa dos Espíritos tem quase 400. Então eu pensei, eu quero ler Isabel Allende, mas eu tô com outros livros na meta, né, pra ler esse mês. Eu vou pegar o livro mais curto que eu tenho dela. E aí era o Depois não, Muito Além do Inverno, e aí eu decidi pegar. Aqui a gente vai ter a história de 3 personagens que vão ser interligadas por um desastre, né? Uma grande tragédia, por um grande assassinato. Isso me pegou muito de surpresa, porque eu tava esperando um romance de época. Gente, olhem essa capa. É uma mulher segurando rosas no fundo. Eu esperava um romance e recebi uma tragédia. Aqui a gente vai ter a Lucia e o Richard. Eles são colegas ali, né, de apartamento, basicamente. Eles moram bem pertinho um do outro. A Lucia tem 62 anos e o Richard tem 60 anos, é um pouquinho mais novo que ela. E eles se conhecem porque o Richard meio que é professor e a Lucia está se aposentando, se eu não me engano é isso. Eles se conhecem ali, a Lucia é uma senhora muito bem apessoada, ela gosta muito de conversar com todo mundo, ela é muito feliz com a vida, e o Richard é um baita de um folgado, ele é um baita de um reclamão. Ele reclama de tudo que acontece, se uma janela bate, ele reclama, se dá um barulho, ele reclama. Ele é um baita de um velho grosseiro, né? Podemos dizer assim. E a Lucia é totalmente o oposto do Richard. Eles vão se encontrar com uma menina chamada Evelyn durante um acidente muito trágico que vai culminar em um assassinato e o destino dos 3 vai ficar ligado. Esse livro aqui não é falando sobre o trágico assassinato, o trágico incidente. Ele vai muito além disso, como o próprio título, né? Muito além do inverno.
ele não é falando sobre a história dos três personagens juntos. Ele vai narrar pra gente, assim, singularmente, talvez, a história do Richard de um lado, a da Lucia no meio e da Evelyn ali no outro lado. O livro, então, vai falar pra gente um pouquinho sobre a ditadura brasileira, uma coisa que eu fiquei bem impressionado quando eu tava lendo ele, a ditadura venezuelana, vai falar um pouco sobre a opressão e totalitarismo de algumas regiões do mundo. Ele vai falar também sobre esse incidente, né, o assassinato, e o que tem a ver com os personagens. Vai entrar em flashbacks totais assim da vida da Evelyn, da Lucia e do Richard. Esse livro aqui é recheado de flashbacks e de acontecimentos que vão mudar totalmente o rumo dos personagens ao longo da leitura. Ele é um livro muito bom, que eu fiquei bem feliz quando eu estava lendo e fiquei bem instigado e não conseguia largar ele para fazer qualquer outra coisa e qualquer outra leitura. Tanto que eu tive que parar todas as outras leituras dos próximos 2 livros que eu vou mostrar para vocês para terminar esse daqui primeiro. A nota final que eu dou para Muito Além do Inverno, da Isabel Allende, é 4 estrelas. Agora, saindo totalmente do tema romance de época, a gente vai para um livro de terror bem pesado que eu precisava ler antes de sair o filme Invocação do Mal 4, Os Últimos Rituais. Para quem, né, tem um pouco de conhecimento sobre a franquia Invocação do Mal e sobre os livros do Invocaverso, já deve saber qual livro que eu estou falando. Ed e Lorraine Warren, Vidas Eternas, publicado pela editora Darkside com Arquivos Sobrenaturais, escrito pelo autor Robert Curran, Jack e Janet Smurrow. Sim, esse livro aqui vai falar sobre o incidente da família Smurrow. Gente, eu poderia fazer um vídeo inteiro falando sobre isso aqui. Talvez eu até faça como vídeo extra, tá? Eu tô prometendo vários vídeos extras pra vocês, porque eu tô a fim de gravar vários vídeos extras e eu tô muito empolgado com isso também, né? Pra suprir o efeito, né, e a falta das unboxings aqui do canal. Mas, enquanto isso, eu vou me contentar falando um pouquinho só sobre o que a família Smurrow viveu durante os anos de terror, sendo assombrados por 4 espíritos malignos, tá? A família Smurrow, então, ela era composta por o pai da família e a mãe da família, que se mudaram devido a um desastre ambiental causado por um furacão. Eles se mudaram, então, para uma avenida lá nos Estados Unidos, para uma casa que já era um pouco antiga e um pouco velha, né? A casa no início começou a apresentar alguns defeitos na pintura, como garras aparecendo na pintura, o tapete aparecendo manchado de uma substância preta que não saía. Uh, os membros da família, né, apareciam com manchas roxas pelo corpo, uma coisa super natural se tratando de casos sobrenaturais. Até que as filhas do casal, que já tinham nascido, né, 3 filhas e um cachorro, coitado do cachorro, começaram a ser violentamente atacados. As meninas eram arremessadas de um lado para o outro da casa, o cachorro era puxado escada abaixo, e a mãe da família, que se não me engano era Janet, o nome dela, foi atirada da escada, simplesmente assim, e foi mordida durante a noite por uma força sobrenatural. E foi aí que eles chamaram Ed e Lorraine Warren, o casal de demonologistas, para investigar a casa. A Lorraine, que era clarividente, acabou descobrindo a presença de 3 espíritos não maus, né, não negativos dentro da casa, e um espírito extremamente demoníaco que estava lá exatamente para atormentar e para acabar com a vida da família Smurrow. Foi um dos primeiros casos assim registrados que o Ed e a Lorraine Warren, né, para quem acredita, porque tem gente que não acredita, foram os primeiros casos deles que eles não conseguiram resolver e tiveram que deixar a residência porque aquele demônio estava ficando muito violento. Essa família aqui sofreu mais que a Juliette, sinceramente. Eles duraram assim, ó, 8 anos, 9 anos dentro daquela casa com aquela presença demoníaca atormentando tudo que eles podiam fazer naquela casa, aquela presença demoníaca atormentava. Ele é um livro muito bom, que vai ter tanto, né, esses retratos aqui reais da família Smurrow vivendo, quanto descrição e tanto explicações tanto do Ed, tanto da Lorraine Warren, falando sobre as atividades, né, de possessão demoníaca. Ele é um livro muito bom e a nota final que eu dou para ele é 5 estrelas, sem dúvida nenhuma, né? 5 estrelas favoritado. Ele me assombrou e me deixou sem dormir? 5 estrelas. E agora vamos para o último livro deste vídeo. Eu ia falar o último vídeo deste livro, que foi um livrinho que eu tinha que ler também, obrigatoriamente, né, antes da Feira do Livro que vai ter aqui em Porto Alegre. Aqui em Porto Alegre não, lá em Porto Alegre, porque eu não moro na capital, que vai ter em Porto Alegre nesse ano de 2025. Todos os anos acontece a Feira do Livro anual em Porto Alegre, tá, gente? Isso é de lei, já tem, assim, há 80 e poucos anos já, se eu não me engano, vai ser a número 78 ou 79. E
todas as feiras do livro vai algum autor para autografar livros, para dar palestras, tá? E um dos autores que vai ir essa vez vai ser o Fabrício Carpinejar. Esse autor aqui, inclusive, ele morava aqui na minha cidade, eu frequentava bares que eu frequento atualmente. Isso é muito legal, isso é muito doido, né? E ele vai estar na Feira do Livro e eu precisava ler um livro dele para conseguir ter o autógrafo. E aí eu decidi pegar esse aqui, Manual do Luto, porque eu gosto de sofrer, né? Simplesmente por isso. Eu peguei esse livro pensando que ia ser uma coisa tipo assim, mais do mesmo. Eu vou ler e eu não vou pensar em nada, porque nenhum membro importante da minha família, na verdade nenhum membro da minha família morreu até o momento, né? Eu tenho todos os meus familiares intactos, tirando aqueles que eu não conheci, óbvio. Então eu não vou me abalar, porque esse livro não vai me abalar. Foi isso que eu pensei quando eu comecei a ler o Manual do Luto. Só que chegou em um capítulo, né, porque ele é dividido praticamente assim, em divisões, ele não tem capítulo nem nada. Chegou numa parte, numa certa página, se não me engano, página 63, 64, que fez a seguinte pergunta: como você se imagina quando seus pais não estiverem mais ao seu lado? Eu pensei em ler essa frase e eu desabei. Eu desabei, eu comecei a ler o livro assim, ó, pra ver se ele ia me dar alguma resposta, pensando que ele ia me dar alguma resposta, e ele não deu. O livro é cheio de perguntas que vão ferir totalmente teus sentimentos, vão fazer tu pensar na morte do teu neto que ainda nem nasceu, que tu nem sabe se tu vai ter. E ele é um livro que te faz, provavelmente, muito possivelmente, dar mais valor para a vida depois que tu terminar de ler ele. Se a vida é um sopro, assobie. Essa é uma das frases que tem aqui na parte de trás do livro, né? E ele é cheio de frases. Eu só não consegui marcar ele com post-it porque eu tava levando pro trabalho no meu Kindle para ler, tá? Porque senão eu teria anotado várias coisas com post-it que nem eu fiz em textos cruéis demais. Mas tá aqui uma indicação de um livro que vai te destruir em 1 milhão de pedacinhos, né? Muitas pessoas viram no vídeo de hoje que eu me odeio, provavelmente, porque eu li muitos livros esse mês que me deixaram totalmente para baixo. Mas, Manual do Luto, a nota final que eu dou para ele é 4 estrelas, sem dúvida nenhuma. E eu quero ler mais livros do Carpinejar, com certeza. Bom, galera, então o vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu espero que não tenha dado mais que 30 minutos. Eu espero realmente. Vai lá e deu 50 minutos, não sei. Vamos ver na hora da edição. Vou deixar a nota do editor, no caso eu mesmo, aqui pra vocês, né, pra ver quanto de minutos deu esse vídeo aqui. Foram um total de 7 livros lidos, né? Foram 7 livros bem lidos, de 4 estrelas até 5 no máximo, né? 4 no mínimo até 5 no máximo, exatamente isso. Alguns aqui foram 4 estrelas e meia e alguns foram favoritados, né? Como vocês viram pelo próprio vídeo. Se gostaram, deixe seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo novo. Fiquem ligados que logo mais vai sair o vídeo da TBR do mês de setembro. E logo mais também vai sair os lidos, né, da TBR do mês de setembro. Eu tô gravando esse vídeo aqui 2 dias antes do mês de agosto terminar. Possivelmente eu pegue algum da TBR do mês que vem para começar. O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários se vocês acham que é uma boa ideia fazer isso. Na verdade não, porque vocês vão estar vendo esse vídeo só no dia 31. Abafa, deixa quieto. É isso, gente. Um grande abraço pra vocês e até o próximo vídeo.